Tudo bem, então? Vamos começar a conversar aqui, né? Eu quero falar hoje do indivíduo ao longo da história, né? Falar um pouco dessa evolução ao longo do tempo e eu quero que vocês fiquem, como sempre, totalmente à vontade para interromper, para comentar, tá? Da ideia de vocês, porque isso que faz ficar gostosa a aula, que faz a gente aprender uns com os outros, né? Primeira pergunta é para provocar mesmo, né? Do professor Nelson Tomasi, o que vem primeiro? Indivíduo ou sociedade? Se alguém quiser já começar a conversar, eu estou aceitando a resposta. O que vocês acham que vem primeiro? E pode usar o chat também, se Eu quiser. acho que é o indivíduo, professor, porque a Indivíduo? união é formar uma sociedade. União de ideias, união de intenções. Sim, a sociedade é formada de indivíduos, né? Tá. Mas você concorda que o indivíduo. Isso está correto. Você concorda que o indivíduo, quando ele está em sociedade, ele é diferente de quando está sozinho? Então, rola umas Concordo. diferenças, né? Então, aquele indivíduo, por exemplo, eu dando aula para você, sou diferente de eu sozinho. Né? Tem as características iguais e tem as características que mudam. Né? Certo, beleza. Ele está colocando. Quem foi que falou? Foi o Lucas? Isso. Isso. Então, o Lucas falou do indivíduo. Tem alguém que quer dar uma opinião concordando ou discordando? Enfim, quero ouvir vocês. Assim, mas você quis dizer em primeiro de importância ou porque esse primeiro pode ser interpretado também de várias formas, né? Ah, me fala o que você entendeu. Eu estava pensando em prioridade, sabe? Mas. Porque se for por prioridade aí rola uma certa discussão. Agora, se for de certa forma historicamente, o indivíduo vem primeiro, porque primeiro houve o individualismo para depois ser formada a sociedade. Então, Ah, beleza. O Uriel que está falando, né? isso. Eu acho que eu vou pegar esse gancho aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tudo bem. Senão, eu topo a gente começar por aí. E eu vou surpreender vocês, alguns de vocês. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, a noção, assim, o conceito de indivíduo, ele é razoavelmente recente. Em termos históricos, é recente, né? No sentido de que na antiguidade a gente não tinha muito essa noção da importância do indivíduo, do seu espaço privado, do seu direito. Era uma coisa menos falada. Na verdade, no início, a ideia era sobreviver, né? Então, você sobrevive mais fácil no coletivo. Mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que você não tenha um nome, por exemplo, mas se você tiver em grupo, é mais fácil de resistir às intempéries, né? Às dificuldades. Né? Vocês já viram aqueles, tem uns vídeos que são aquele monte de pinguins, às vezes vem aquele leão marinho, aqueles bichos muito maiores, e os pinguins ficam tudo grudado um no outro, e é o que eles têm, né? Então, mesmo que um não conheça o outro, não sabe do nome, sei lá o quê, mas não pode nem conversar, mas naquele momento. Então, há controvérsias, né? Eu diria para vocês que o coletivo, eu sei que é meio engraçado falar isso, mas o coletivo, num certo aspecto, veio antes da noção do indivíduo, como a gente tem hoje, como a gente pensa hoje, né? Então, vou dar umas datas para vocês para a gente pensar e vocês podem interromper também. Se a gente pensar na história da humanidade e do que a gente tem registrado, né? Na verdade, lá para o século XVI, ou seja, a gente já passou da Idade Média, até a Idade Média tinha muita coisa das cooperativas, do coletivo. E aí, no século XVI, começa a se falar que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Opa! E isso dá um status, dá uma importância para o homem, né, para o indivíduo, né, para o ser humano, vamos colocar, que não estava claro antes. Né? Isso não estava claro. Então, se você é criado à imagem e semelhança de Deus, então você tem importância para caramba. Então, o indivíduo, tem que ser realmente levado em conta. Né? Então, destaco isso como um momento chave de valorização do indivíduo. Né?
dizer que você pode muito, né? Mas isso, na verdade, se acentua bastante. Essas coisas na história vêm vindo, são como é que fala? Progressivas, né? Vêm vindo aos poucos. Então, no século XVIII, XIX, né? A gente tem o quê? Revolução Industrial. Tem a Revolução Francesa também, a gente vai falar daqui a pouco. Mas a Revolução Industrial e assim o surgimento dessa noção do capitalismo, né? Faz com que se reforce a ideia do indivíduo. Só que é um indivíduo também pensado de um modo um pouco diferente. O indivíduo como consumidor ou como proprietário. Então, não é assim, direitos individuais, não é exatamente isso. Ainda vem aos poucos esse conceito. Mas o cara que é proprietário, né? Então, eu sou dono de tal coisa, sou proprietário de tal coisa, eu tenho a ferramenta. Então, o indivíduo é proprietário, tá? Isso é um pouco problemático, né? Então, isso está ligado à noção de propriedade, né? A noção primórdios do capitalismo aí. E isso é complicado, por quê? E eu acho até, e digo mais, isso que é complicado até hoje, né? Porque nem todo mundo tem tudo, né? Então, cria aquela situação. O cara vai no... Eu estava comentando isso outro dia. O pessoal vai no shopping, encontra uma moçada, né? Vai fazer o rolê no shopping. Pessoal de escola e tal. E eles vão passear, não vão... Ninguém tem dinheiro ali para... né? Vão dar uma volta. E aí? Isso hoje, século XXI, né? E aí, muitas vezes, aconteceu em São José um tempo atrás, num shopping aqui, a direção lá chamou a segurança e pediu para dispersar a molecada. Vocês não estão... O que vocês estão fazendo aí, né? Vocês não estão consumindo nada, tal, então pode sair. Aqui não é lugar para ficar, né? Só dando volta, né? E isso estou falando atualidade, né? Ou seja, há controvérsias quando você associa a noção de indivíduo simplesmente a posses, né, para ser proprietário, aí não fica garantido para todo mundo, né? Essa definição não garante direito para todo mundo, né? Certo? O cara fala, você não tem carro, por que você está aqui no estacionamento? Sabe essas coisas? Então, né, veio aos poucos, né? O cara que tinha posses, ele podia dizer, né, que era reconhecido como indivíduo. Ou então, se a gente ainda posso entrar só de bermuda e camiseta e chinelo, mas se eu tiver com a carteira cheia, ninguém vai me encher o saco, né? Essa é uma questão para a gente levar em conta, né? Então, esse problema do indivíduo associado ao poder de consumo, né? Tá, ok, isso não é de agora, mas o que a gente está colocando é que isso ainda tem ecos disso. Eu estou falando bobagem, já superamos isso. Vocês podem questionar aqui, né? E teve uma mudança aí ao longo do tempo que é o seguinte, aí a gente vai colocar assim de 100 anos para cá, no século XX, né? Ao longo também, progressivamente, ao longo do tempo, que é o fortalecimento da noção de liberdade individual. Sabe aquela coisa do direito? Então, direito de ir e vir, né? Então, são as liberdades individuais. Então, quando você começa a reconhecer o indivíduo, as liberdades do indivíduo, então isso fortalece muito a noção, né, do Doutor, indivíduo. Oi, pode falar. você citou o direito de ir e vir. Uhum. Esse lockdown que deu das 11 às 6 não está intervindo? 11 às 5? O lockdown. O lockdown, entendi, recente do governo. Tá. Eu vou dizer para você, eu posso responder para você com a pergunta lá de cima, que está em amarelinha aqui na tela. O que vem primeiro? Indivíduo ou sociedade? Então, é excelente ter um exemplo. Significa que, para essa pergunta, a gente não tem uma resposta única. Em certas situações, eu entendo que a pessoa valorize a individualidade, eu entendo isso. Em outras situações, eu acho vergonhoso, né? O cara está pensando só no umbigo dele e não querer saber dos outros, né?
Tipo, não vou usar máscara, que se dane, eu uso se eu quiser. Esse cara está pensando só no próprio umbigo, provavelmente, né? E, além de tudo, pensando pouco, né? Então, é um momento em que se pede que a pessoa pense no coletivo, né? Você tem a liberdade, né? Mas, e aí, será que compensa? Então, agora, eu entendo o teu ponto. Acho que você está querendo dizer a questão de judicializar isso, né? De, manda a polícia, manda para a justiça. Acho que é isso que você está falando, né? Isso. Então, isso aí é porque a gente vive um sistema, né, de representatividade, um sistema que tem pessoas que estão em postos-chave que decidem coisas, a gente tem gente que faça a lei, né? A gente tem que pensar que a lei tem que servir ao homem, não o homem servir à lei, né? Então, às vezes, isso significa que ninguém tem garantia de que todas as leis estão corretas. Entende? Todos os decretos estão certos. Não, eu não posso garantir isso. Por quê? Sabe por quê? Porque o decreto é feito por gente. E gente acerta e erra, né? Então, a gente está... Por exemplo, um lockdown indeterminado, alguém determina. Eu não posso determinar um lockdown. Tem alguém muito acima de mim que pode, né? E aí você está falando do poder de coerção, né? Quer dizer, alguém tem o poder do Estado que dizer, a polícia vai, você monta uma aglomeração lá, faz um baile, põe 200 pessoas, a polícia vai lá e fala, não pode, né? No momento não está permitido, né? É porque essa decisão da punição e da ordem tem alguém que, enfim, teoricamente foi eleito democraticamente e que tem esse poder de decidir isso, de impor isso ou não, né? Mas a pergunta essencial é o que vem primeiro, né? Indivíduo ou sociedade? Mas bem colocado, quer dizer, tem os dois lados da questão, né? Assim, opinião pessoal minha, né? Eu, nesse momento de pandemia, eu estou pensando muito na coletividade, porque eu trabalho com estatística, com epidemiologia, então eu estou estudando essas curvas, eu vejo, faço os gráficos, tá? Eu vejo que a situação está muito delicada ainda, sabe? Então eu tendo a pensar na sociedade primeiro, para o que a gente está vivendo agora, né? Mas é uma pergunta, né? O que vem primeiro, né? E ninguém, assim, não tem um gabarito isso, né? É para a gente conversar mesmo. Ok, né? Talvez no mundo ideal a gente não tivesse que ter lockdown, né? Talvez numa sociedade um pouco mais fraterna, mais igualitária, né? Talvez a gente devesse falar assim, cara, usa o seu bom senso e acabou, né? Não deveria precisar de um decreto, de uma coisa assim, né? E aí as pessoas vão avaliando, né? Porém, se a gente deixar solto, o que vocês acham que pode acontecer, né? Será que vai tender mais para o indivíduo ou mais para a sociedade? Vamos dizer assim, não tem mais lei nenhuma, vamos abolidas todas as leis. E aí? Vocês acham que vai acontecer o que mais? O que vai ser mais valorizado? Não tem lei, acabou a polícia. Com certeza, individualidade, né? Com certeza, cara, com certeza certeza. absoluta. Individualidade, entendeu? Tem um filme, eu não lembro agora o nome do filme. Muitos filmes, professor. Tem muitos filmes, mas tem um, e é recente, que eu passei mal, assim, um filme que Mad Max? a minha filha me indicou, é um que tem um dia do ano lá, que não tem polícia, não tem lei, não tem nada. A Noite de Crime. The Purge. Cara, A série, Purge. é série? Não, é Eu que lembro lançou de- uma série agora, mas é Ah, um tá, filme. eu vi um Agora, mas filme, tem um filme que é mais antigo, mas acho que o mais recente que saiu disso é o Purge, é uma série que tem da É, o Amazon mais Prime. recente então, é a mas série dele. essa que é a ideia. Então, e aí no filme, pelo menos, né, você vê o drama que fica isso, né? Até porque tem aquela demanda reprimida, vamos dizer assim, quer dizer, o cara fica a vida inteira ali, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E aí quando libera, meu amigo, nossa, arrebentar, né? Então, isso está ligado àquela ideia que a gente comentou semana passada, do mal-estar da civilização,
Lembra? Várias vezes a gente vai ver que bate nessa questão, né? A pessoa fica espremida entre o impulso dela e aquilo de, não posso fazer isso, né? Então, as liberdades individuais mesmo, né? Você fala liberdade individual, mas nem todo mundo pode tudo o tempo todo, né? Eu diria que ninguém pode tudo o tempo todo, não é? Porque a vida em sociedade exige que você reprima certos comportamentos, porque senão, né? Mas esse filme é uma provocação interessante para quem não viu ainda. Eu não sabia que tinha série agora, né? Bom, e aí a pergunta, mas aí puxando, que acho que foi o Lucas que perguntou, né, do lockdown, a gente pode até emendar com isso aqui, ó, essas liberdades que a gente fala, né? Porque no papel é tudo lindo, né? Mas essas liberdades existem? Existem de fato? Eu acho que não. Há controvérsia. Em que situações, né? Eu vou dar aqui vou puxar alguns temas para vocês comentarem, pensar se não, isso aí realmente tem liberdade ou não. Vamos ver. Quer ver? Eu pensei em algumas situações aqui. Primeiro, eleição. E aí? Se a eleição é um momento de liberdade, você tem liberdade para votar em quem você quiser. Dá para dizer que sim. Depende da perspectiva, né, professor? Mas Pois essa aí, só, poxa, né? é tenso, né? Ó, tem Tem liberdades. muito lado cultural também do país, e da Não, que eu sociedade tô, em si. assim, mas pensar assim, será que toda eleição, então pensa um país ideal, esquece, pensa um lugar ideal, maravilhoso e tal. Mas se você tem eleição, a eleição teoricamente, todo mundo fala, né, no momento que você tem liberdade de escolha, né, isso que a gente vê na televisão, pelo menos falam isso, né, olha, o povo tem liberdade. Tem, mas você vai ter que votar num daqueles 15 candidatos, às vezes tem 2, 3, às vezes tem 15, mas é um daqueles, né? É liberdade, mas não é total liberdade. Outra. Mas se fosse num lugar ideal, provavelmente seria todo mundo poderia votar em todo mundo. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Realmente. Porque aí você muda, você entende que muda muita coisa. A maioria dos políticos no Brasil, eu acho, que não gostaria desse sistema. Se a gente der essa ideia, vai ter gente que não vai gostar, eu acho. Enfim. Então, eleição. Outra coisa. Imagina que beleza, vota em quem você quiser. O segundo turno são os dois mais votados. E aí, qual que é a sua liberdade? Escolher esse ou aquele, né? Então, liberdade sim, né? Outra, você tem que ter o título de eleitor. Você tem que ter uma certa idade. Antigamente, só pessoas alfabetizadas votavam. Não faz muito tempo, algumas décadas atrás, mulheres não votavam. Olha aí a liberdade, cara. Né? Quer dizer, tudo é processo, né? A gente está caminhando. Vamos ver para onde que a gente vai aqui. Escolha de roupa. E aí, escolha de roupa, você tem liberdade? Não. Teoricamente tem, né? Agora vamos pensar assim. Professor, tudo Fala. aí eu acho que eu sou meio pessimista. Tudo aí eu vou dizer não, devido acho que teve até um comentário muito legal aqui. Ah, Temos liberdade, porém somos muito Eu influenciados. ia falar A isso. questão, opa! É Essa questão verdade. de ser influenciado é muito créditos à importante. Alessandra, ela mandou uma frase muito, muito interessante, que é assim, a Tá? roupa. Tá, a Ah, gente pode chegar a escolher, mas você não vai ser muito criticado dependendo do que você estiver usando? Isso é sim, liberdade? Eu não sei até que ponto, então, o que é exatamente. liberdade? Pois é. Então, e outra coisa, vocês viram a palestra nas 7 horas? Algumas pessoas viram, né? Vários de vocês estavam lá. Imagina que você vai fazer uma entrevista para ser estagiário, enfim, ter uma vaga lá na empresa. E aí, você vai com a roupa que você quiser? Teoricamente, você até pode, né? Talvez ninguém vai te barrar se você for lá de chinelo, a roupa bem, a camiseta regata, talvez não te barre. Mas eu acho que as suas chances vão ser bem menores de você. Você entende? Então, é uma liberdade entre aspas, né? Nesse aspecto. Eu concordo com você, tendo a concordar.
Estudo. Por que será que eu coloquei estudo aqui? Será que a gente tem total liberdade? Teríamos que ter garantia de vaga para todo mundo. Enfim, eu não sei até que ponto a gente tem liberdade nesse sentido, né? No momento de mais dificuldade no Brasil, de um monte de crise, né? Nem todo mundo tem acesso. Então, é uma liberdade, porém não para todos, né? Então fica difícil difícil, né, a gente dizer não, tem liberdade total. Não sei se tem. Professor, eu sou Fala. meio simplista. Eu acho que a gente tem liberdade, sim. Só que eu acho que dentro da sociedade, a nossa liberdade ela tem consequências. Agora, Opa! fora da sociedade, ela não tem consequência. Opa, então você falou uma palavra-chave aqui, consequências. Muito bem colocado, né? Muitas É que, acho dessas que, são liberdades que teoricamente é que você tem. realmente liberdade e regras não andam juntos, entendeu? Então, a definição de sociedade é ter uma série de regras, ou seja, você pode fazer de acordo com se estiver dentro das regras. Se não estiver dentro da regra, tem consequência. Esse é o famoso mal-estar da civilização, é aquilo que o Freud fala, né? A gente não consegue se livrar disso, não tem jeito. Vai ter uma hora que você vai passar por aquela situação de, eu queria fazer tal coisa, mas pensando bem, acho que é melhor não, porque vai dar problema, né? Se você quiser se livrar dessas regras, aí você tem que viver isolado. É Mas é exatamente o que eu difícil, estava hein? pensando. Viver fora da sociedade, muita gente Ou em consegue. uma outra sociedade. Ou em outra sociedade, verdade. É, onde você Tem concorda. sociedades indígenas, africanas, outras partes do mundo ali, tem outros. Onde Mas você aí há concorde mais, outras né? consequências e outras regras. Outras Mas consequências e Exatamente. outras se regras, você quiser se exatamente. livrar de Vai todas, viver no você meio do vai mato viver sozinho. isolado. Você Eu vai, tinha pensado nisso. você vai lá para uma tribo bem daquela mais selvagem mesmo, e não tá nenhuma dessas regras aí. Só que se você ficar doente, eles matam e comem. Tá bom para você assim? Cortam você, faz filé. Não gostou? Que Pensando delícia. bem, Que beleza, hein? tá entendendo? É difícil, né? A sociedade ideal, né? Mas num outro momento, até fora do horário de aula, a gente pode trocar ideia, porque eu penso também coisas a respeito, né? Tem hora que a gente pensa, né? Emprego também. Teoricamente você tem liberdade, mas tem a questão de crise, tem a questão da dificuldade. Às vezes você não consegue, não é possível, é mais fácil um outro caminho. Você tem que pagar as contas, né? Então é uma liberdade, vamos dizer, restrita, né? Digamos que liberdade total eu não conheço. Sempre a gente tem algumas restrições, né? O pessoal tem aquela frase do Brecht, se não me engano, né? Todo mundo diz que as águas do rio são violentas, né? Mas ninguém fala das margens que o oprimem. Olha lá, o rio não tem para onde correr, ele tem só aquele sentido ali, ó, tem margem espremendo de um lado e do outro, o que ele faz? Aí você fala que a água está muito forte, né? A correnteza muito forte, então, né? Então tem isso. Aí eu, puxando essa parte do emprego, pensando no Brasil hoje, o que a gente tem? Muitos trabalhadores são pressionados, né? Vamos dizer, se quiser falar bonito, vai falar incentivados, mas eu vou falar um pouco mais na lata mesmo. Existem situações de uma certa pressão para que você abra o cadastro como MEI, que é aquela história do microempreendedor individual, né? E aí quando você abre a MEI, você vira um CNPJ, pessoa jurídica, né? E com isso você passa a ser um microempreendedor individual e você pode prestar serviço para uma série de empresas, pode fazer uma série de coisas que às vezes exigem que você tenha uma empresa, um cadastro de pessoa jurídica. Aquela empresa grande, ela não vai te contratar como funcionário, mas ela vai contratar o teu serviço, você entende a diferença? E eu vou dizer, hoje em dia tem uma tendência muito grande, empresas grandes, elas têm mais funcionários, mais prestador de serviço que funcionário. Você sabe como é que se chama no hospital? A maioria dos hospitais, você perguntar para alguém que trabalha em hospital, a palavra funcionário, eles nem sabem o que é. O pessoal mais novo, sim, eles trabalham com uma expressão que diz assim, colaborador. O cara é colaborador. Olha que parece chique, né? Mas são mudanças nas relações, né? Nas relações de trabalho. Se você pensa sei lá, na Embraer, né? A Embraer, em volta dela,
tem mais ou menos umas 60 pequenas empresas, indústrias, que fazem serviços para a Embraer, não são contratados da Embraer. Então, às vezes as pessoas falam assim, vai fechar uma fábrica, são 3 mil empregos, né? Na verdade, não são 3 mil, são 20 mil, porque é 3 mil empregos diretos, mas tem um monte de empresas menores, às vezes MEI, às vezes microempresa, tal, que prestam serviços, então elas estão, vamos dizer, enganchadas nessa rede, né? Mas não são funcionário, né? Então, essa é uma tendência atual, né? E assim, não estou dizendo nem a favor nem contra, acho que tem gente que é muito feliz e leva a vida inteira assim, né? É só entender que a situação hoje tem muito forte isso, né? Então, muitas vezes você tem mais gente trabalhando para a sua empresa e que não é funcionário da sua empresa, mas são prestadores de serviço, né? Ou se estiver no hospital vai falar colaboradores, enfim, né? Tá, e aí? O que a gente vai dizer? Para os empregadores, né? O dono daquela empresa grandona, né? A gente diz assim, tem uma empresa grande, uma indústria, e tem as satélites, né? Que são aquelas menores que prestam serviço. Às vezes faz uma peça específica, o cara tem lá como fazer, e ele vende às vezes toda a produção para aquela indústria maior, né? Beleza, para os empregadores, pensando na empresa central ali, na indústria, tem vantagens, porque se cada um for o seu próprio chefe, falando do jeito que se vende às vezes por aí, né, na propaganda, né, todo mundo sorridente, né, se cada um for o seu próprio chefe, seu próprio, né, empresário, patrão, aí aquele cara lá que contrata o teu serviço, ele não precisa pagar benefícios sociais. Tem uma série de direitos trabalhistas que ele não precisa pagar, porque ele não está contratando uma pessoa, um funcionário, ele está contratando um serviço. Entende? Prestador de serviço. Então, é só para a gente pensar nisso, né? E dá até para a gente avaliar, né? Quanto que tem de liberdade nisso ou não, né? Você tem liberdade, mas você acaba, às vezes, um pouco amarrado a uma certa empresa, que se aquela empresa cair, você não trabalha lá, mas você sofre o efeito, você entende? Então, hoje em dia, alguém estava falando aí de como é, abandono urbanidade, vai lá na tribo e tal. De fato, o meio urbano, mais até que o meio rural, o meio rural também, mas o meio urbano tem muito essa coisa, a gente está ligado numa rede, assim, multidimensional, né? Muita gente depende da gente, a gente depende de muita gente. É difícil, né? Cortar, desligar disso, né? Muito bem. Então, trilha sonora. Aí eu fiz uma provocação aqui, que é o seguinte: cada época tem seus ideais, né? Então a gente teve no século XVIII, pensar na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso todo mundo estuda, todo mundo sabe, ainda que essas palavras sejam muito bonitas no papel, mas na prática não foi exatamente assim que a coisa aconteceu, né? Principalmente fraternidade, estou escrevendo aqui com o vermelho do sangue, muitas cabeças rolaram, né? Vocês sabem disso. Beleza, mas vamos lá. Como metas, como ideias, a gente tinha liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E hoje, século XXI, eu montei uma trilogia aqui, não sei se vocês concordam, vou colocar aqui. Ó. Conectividade, empreendedorismo e individualidade. Né? Você só é alguém se você estiver conectado na internet, se não esquece. Né? E até tem gente que não é, tem até fantasma conectado na internet. Mas você, se não tiver... Empreendedorismo, que é essa história que a gente estava conversando, né? E individualidade, porque é muito forte isso, né? Exacerbada essa coisa do eu quero, eu posso, eu tenho meu direito e tal, e às vezes esquece um pouco da fraternidade, né? Então, não sei se estou sendo pessimista, sei lá, eu fiquei avaliando algumas coisas essa semana e pensei que a gente está mais ou menos nesse pé. Vocês acham que estou falando muita bobagem ou é por aí? Individualidade, né? Não que não seja importante, é importante, né? Mas talvez a gente deva lembrar
de outros ideais também, não ficar preso só nisso, né? Lembrar dos dois lados da moeda. Muito bem. Então, agora é o momento que eu vou primeiro fechar um pouco aqui. Temos liberdade. Eu vou ler agora porque eu fiquei ali apresentando o texto e eu vi que a Alessandra escreveu um monte aqui. Deixa eu ver. Obrigado por ter escrito. Temos liberdade, porém somos muito influenciados, sim. Na questão de roupa, se uma guria sair com roupa curta, vai ser julgada por muitos. Pois é. E às vezes é pior ainda, a pessoa nem saiu com a roupa curta, mas ela já sabe porque não sei quem saiu, porque deu no jornal tal coisa, então ela já fica preocupada antes, né? Aí, de fato, a questão da liberdade, né? São furos aí, né? A gente fala muito da palavra liberdade, mas, né? Então ela vai tentar se encaixar no padrão imposto pela sociedade. Sim, isso tem a ver com o que Durkheim chama de fato social. A gente vai conversar, logo a gente vai falar sobre fatos sociais. Mas é por aí mesmo, né? Mais algum comentário dessa parte? Eu quero apresentar um outro texto para vocês. É que a gente está fazendo agora uma passagem, né? Nós estamos do indivíduo e a gente começa a perceber que o indivíduo está ligado na coletividade, na sociedade. Então, vamos lá. Vou passar para uma segunda. Aqui a gente vai falar um pouquinho de humanismo e psicanálise, né? Porque precisamos pensar e prestar até homenagem, né, a essas pessoas incríveis que pararam para estudar o comportamento humano, né? Então, tudo começa com as perguntas, né? Aqui já tem um spoiler, aqui já está dado. Tudo começa com as perguntas. Como que a gente estrutura, como se estrutura a personalidade humana, né? Quais são as nossas motivações, as nossas necessidades? O que a gente precisa mais para viver? Que é urgente mesmo. Quer ver uma coisa que eu vou mostrar aqui? Precisa de água. Se você não tiver água, isso é uma necessidade urgente, né? Ok. Que mais? O que nos faz vencer os impulsos e resistir às intempéries? Essa aqui já é mais filosófica, né? Mas aí, alguém tem alguma ideia? O que faz a gente superar essas dificuldades, muitas vezes, que aparecem no caminho? Dá uma ideia aí. O que a gente tem, quais são os recursos que a gente tem para superar algumas dificuldades, vencer os impulsos? Uma concorrência? Oi? Uma concorrência, tipo no esporte. Entendi. Você vai tentar ultrapassar os limites para conquistar, entendi, sei lá, o campeonato ou uma prova. Entendi. Então você você trouxe uma coisa interessante aqui, eu não tinha nem pensado nesse aspecto, que é a competitividade, não é isso? Isso que você está falando. Que isso seria, vamos dizer, um impulso, um motor para a gente. Então vamos lá, vamos pensar que o cara está numa corrida longa, uma maratona, né? Chega no final, e aí? Você está morrendo de cansado, está com fome, com sono, está arrebentado, doendo o corpo todo, aí você fala, bom, vou parar, né? Chega, não aguento mais, não quero mais isso, acabou a brincadeira. Mas você, de alguma forma, você tira forças e vence, né, esse impulso de largar, de parar. Você atribuiria isso à competitividade, talvez? Tem um pouco o aspecto biológico também, né? Biológico? Hormônio, estímulos nervosos, tem umas coisas que a biologia explica. Esse momento de crise que o ser humano tem, as substâncias que libera na hora, não lembro certinho, mas bom. Tem um quê biológico também. Tem um aspecto biológico em quase tudo que a gente faz, mas aí, assim, pelo que eu penso, a parte biológica ela está mais no sentido de seguir os impulsos. Você tem um impulso que às vezes é biológico, né? E aí você precisa, de alguma forma, por alguma razão, você resolve resistir àquilo. Então, quando o cara está correndo a maratona, o impulso biológico dele é parar, muitas vezes. Ninguém vai correr 42 quilômetros assim, porque meu corpo biológico pediu para eu correr 40. Vai contar outro que, né?
Você até corre, às vezes se você soltar um cachorro ou um gato que está muito tempo preso em casa, pode ver que ele sai correndo, vai ficar feliz da vida, né? Vai chegar uma certa hora que o impulso vai ser parar, né? No caso do gato, vai parar no sol, vai ficar deitado 3 horas depois, né? Ok, tem essa parte do impulso, a gente vai falar disso, né? Mas eu vou dizer assim, que o que faz a gente vencer os impulsos, vencer essa, vamos dizer, essa tendência biológica, às vezes é a mente humana, quando a gente pensa mesmo, né? E claro que, mesmo quando você fala, mas eu estou sozinho, estou pensando, tá, mas não tá, né? Você tem lembranças, você tem o ambiente externo, né? Então, você, quando avalia uma situação, quando você pensa, você leva em conta o ambiente externo, certo? Ambiental, social, né? Dá para pensar um monte de situações ali que você avalia e, né? Não, peraí, mas eu não vou correr para esse lado, porque aqui tem um precipício, alguma coisa, não. Então, você está usando... Mas aí é a questão da mente consciente. Aí você já está realmente pensando, né? Então, vamos dizer que o corpo humano tende ao conforto. Sim, João Zé, então é uma questão de física, né? Eu dou aula de física, aquela lei da inércia, né? Você tem a tendência à inércia. Tende ao conforto. É necessário um esforço para sair desse estado, onde a mente é isso mesmo. É isso que eu penso. Muitas situações você vai ter que, né, colocar a cabeça para funcionar. Não, peraí. É melhor compensa eu ficar aqui, vale a pena, né? Sabe? Então, e olha só, mesmo quando a nossa motivação, às vezes pode acontecer, a nossa motivação é física, é sensorial. Então, você está numa festa chata ali, você está falando, putz, eu não aguento mais isso, quero ir embora. Não, mas espera um pouquinho. Daqui a pouco vão cantar o parabéns, vai ter um bolo de chocolate maravilhoso. Estou dando exemplo bobo, né? Mas ali, o que acontece? Você vai dizer que é o instinto? Não. É tua cabeça, cara, tua mente. Você raciocinou, você pensou, não, peraí, essa parte aqui tá ruim, eu tô cansado, mas compensa. Aí é uma questão de negociação, uma economia. O que você ganha mais por onde? Fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, se eu deitar, eu descanso, mas em compensação eu perco tal coisa, né? Então, é a mente. De todo modo, é a mente, né? Você não deixa de pensar, né? Muito bem. E quando você toma essas decisões, você está influenciado pelo ambiente também. A mesma pergunta, se você vai, se você fica num determinado lugar, se tiver nevando, a tua resposta é uma. Se tiver sol, a resposta é outra, né? Então, a gente também está influenciado pelas questões da natureza. A gente não consegue desligar a natureza, nem deve, né? Nem deve pensar nisso. Muito bem. Eu quero falar do Sigmund Freud, né? O cara que no início do século XX, a bem dizer no final do século XIX, ele já estava estudando com Breuer, né? E ele começou a pesquisar o inconsciente humano. O consciente e o inconsciente humano, né? Para tentar entender algumas questões nossas, né? Então a gente vai falar de algumas coisas aqui. Um ponto assim chocante, né? Freud desenvolveu a teoria dele ao longo de, sei lá, 40 anos, mais de 40 anos de pesquisa, de estudo. Porém, ele era judeu e ele viveu num momento em que estava para explodir, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, e ele fazia estudos, né, do pensamento humano, consciente, inconsciente, né? Estava estabelecendo a psicanálise. Nesse momento, no começo da Segunda Guerra, ele já era respeitadíssimo, né? No início era polêmico, mas ali ele já tinha todo um grupo de pessoas que seguia sociedades, né? Mas ele foi descrito pelos nazistas, a teoria de Freud, como imunda literatice pornográfica judia. Olha só. Quer dizer, de alguma forma, aqueles estudos incomodaram muito os nazistas, né? Aquilo lá pegou muito mal, né? Esse cara fica falando de inconsciente, de desejo, apaga tudo isso. Ficaram bravos mesmo, né? Então começaram a espalhar esse tipo de julgamentos assim sobre Freud, né? De modo que ele teve inclusive que fugir. Ele passou a última etapa da vida dele na Inglaterra. Tinha um monte de questões com ingleses, mas ele reconhece, né? Ele agradece porque ele foi acolhido lá. Bom, Freud estudou
não só o indivíduo, ele estudou as interações do indivíduo com a sociedade, né? E aí ele defendia que o ser humano, precisa de liberdade, tá? Precisa de liberdade para se desenvolver na sua plenitude. 2, não tem moralidade intrínseca. Opa, o que é isso? Então a gente não nasce com um sistema moral pronto. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Não. A gente aprende nos primeiros anos de vida, começa a receber essas informações, né? Porque o pai e a mãe, né, muitas vezes, são os primeiros anos darem noções de moral, que aí a gente vai pegar, vai aprender da convivência. Não é nem o que a pessoa fala, mas é a maneira como age, né? Os exemplos. A criança é muito atenta, né? Então a gente não nasce com a moral pronta, moralidade intrínseca. Segundo Freud, todos os limites e pudores do homem, aquele negócio de ficar tá com vergonha, tá, são impostos pelas instituições de controle e formação. Aí começa. Então, pergunto a vocês, quais seriam, dá exemplo para mim de instituições de controle. O que nós temos aí? Será que hoje ainda vale essa? Ele falou isso há mais de 100 anos. Será que a gente ainda está preso nas instituições de controle? É isso que está limitando a gente? Tem alguma? Instituições de controle poderia ser as leis, professor? Sim, pode ser as leis, a justiça, sim. O sistema judiciário, né? Verdade. O Jonas foi direto e reto aqui, ó. Família, a família controla, né? Tem coisa que não pode. Ó, você vai sair, mas você não pode voltar depois das 10. Eu não sei como é que é hoje para vocês, mas eu tinha que respeitar certas normas, né? Tinha que negociar, né? Sim. Outra, religião. Sim, instituições religiosas têm certo, né? Exercem certo controle, né? Tem coisa que você não deve fazer, não, né? Sim. E que mais? Estado está relacionado com a parte das leis, né? Também. Beleza. E escola? Eu acho que a escola também entra nessa linha aqui, né? Começa a impor limites, ó, não pode ir no banheiro só depois que terminar a prova, só depois que entregar a prova. Nos tempos das provas presenciais, né? Que a gente espera voltar. Mas, assim, a escola também impõe limites, né? Muitas vezes fala assim, o cara só vive em casa, tá? Coloca logo no colégio que é para aprender o que é. Aprender certos limites, as pessoas falam essas coisas. Então, sim, segundo Freud, é aí que começa a surgir as limitações, né? Os pudores, né? Isso aqui pega mal, né? Vamos lá. Vou fazer uma relação de ida e volta aqui, mão dupla. O homem, emoção mais razão. O homem igual a emoção mais razão, é a soma. E a sociedade? Valores e juízos. Então, entra leis, entra as crenças, entra a família, né? Várias coisas, né? Costumes. E essa relação de uns com outros é que gera o mal-estar. É aí que Freud fala que mora o mal-estar, né? Que a gente tem emoção e tem razão, mas a gente é obrigado a seguir certos valores e juízos. Tem certas normas, né? Muito bem. Como se constitui a personalidade humana? Então, vamos lá. Freud fala de uma divisão que a gente tem, vamos colocar que é uma divisão em departamentos, mas mentais, né? Mas não é para a gente pensar que assim são partes da cabeça, partes do cérebro, não é isso, né? É de uma outra ordem essa divisão. Vamos lá. O id, que não é ID, não é a identidade do computador, tá? É id, é o eu profundo. É onde a gente arquiva todas as nossas experiências, tá? Somadas aos instintos, necessidades vitais, patrimônio genético, ancestral, né? E a libido, pensando o libido como energia psíquica primária, uma energia primordial. Tal. É a base da personalidade humana. Básica, quer dizer, a parte mais profunda ali, né? Tá?
experiências sensoriais, experiências físicas, a gente guarda no id, né? E aqui eu marquei aqui necessidades vitais, eu dei um destaque. O que seria necessidade vital? O que a gente pode colocar aqui? Necessidade vital, que mora no id, o id comanda isso. Ó, comer, beber e dormir são 3, né, importantes. Você não vive sem essas coisas, não é isso? Então, está relacionado com instintos, né? Você está morrendo de sede, você vê um copo com água, né? Você não vai pensar, você vai instintivamente você vai beber aquilo, né? Então, são as necessidades vitais. Fome, né? O sono também, às vezes, a privação de sono faz muito mal para o ser humano, mexe muito com a cabeça da pessoa, né? O cara fica totalmente alterado, né? Atrapalhado mesmo. Então, o id é a base da personalidade e busca equilíbrio, né? Busca a satisfação dessas necessidades, porque senão começa a entrar no estado de tensão. Quando, está escrito aqui, ó, quando nós não conseguimos, não obtemos a satisfação das necessidades, surge tensão. Então, você está numa situação ali, você está vendo, sei lá, uma palestra, alguma coisa assim, e você está morrendo de vontade de ir no banheiro. Só que não pode sair ali no meio e tal. Vai ficar aquela tensão, fica aquele mal-estar, né? Fica, putz, e agora, né? Então, o id, quando a gente não consegue satisfazer aquelas necessidades, já começa a ficar nervoso, né? Ficar preocupado. Bom, em algumas situações, a gente tem mecanismos mentais, né? Às vezes a gente consegue resolver aquilo, então você vai lá no banheiro, tá, faz. Então, tá com sede, vai lá, toma água, toma alguma coisa. Você consegue resolver as necessidades vitais, em geral, né? Aí, beleza. Resolveu, tá em equilíbrio, né? Beleza. Mas, às vezes, você está diante de uma situação que não tem uma solução direta, tipo resolver. A gente vai criar, a gente tem mecanismos para poder administrar essa tensão. Por exemplo, você quer, sei lá, comer uma pizza, você está com aquele desejo, nossa, estou morrendo de vontade de comer uma pizza, tá? Aí você está com fome, aí, sei lá, você vai ver, tem o resto de arroz lá do almoço, né? Bom, mais cedo ou mais tarde, se tiver só aquilo, você vai comer arroz, né? Tá. E a mesma coisa em nível psíquico. A gente tem situações em que a cabeça da gente, a mente trabalha para reduzir a tensão. Várias coisas podem acontecer. Você pode fazer uma descarga psíquica, você pode reclamar, às vezes você ofende, xinga e tal, dá aquele descarregada, sabe? Você estava muito chateado, não resolveu a sua vida, mas aliviou um pouco, né? Você teve uma abreação, enfim. Então, a gente tem truques, né? Mecanismos mentais. Mas, mesmo assim, quando a gente utiliza desses truques, sobra frustração. A gente fica frustrado, não fica totalmente feliz, não resolve. Se você não satisfez as necessidades primárias, vitais, simplesmente descarregando, tá? Você fica com a frustração. É a fonte das angústias e neuroses. Eu lembro que na primeira semana que a gente conversou, eu passei um texto, né, falando sobre o celular e sobre a vida online, né, e muitas pessoas falaram de ansiedade e de solidão, né. Então você remedia, você usa truques, você telefona, faz sei lá, entra na rede social, você tenta dar um jeito, mas fica com aquela angústia de fundo, aquela neurose. Não é uma coisa que não é fácil, né? Tudo isso está relacionado com o id, segundo Freud. O problema é que quando a gente vai reagir a isso, essas necessidades, esses impulsos, ou buscar a satisfação, muitas vezes isso é coibido. Às vezes é proibido mesmo, né? A lei não permite que você, sei lá, quebre o vidro a vidraça da loja para pegar um doce que você quer. Não pode. Então, muitas vezes, a gente tem situações
em que lida com proibições ou coibições, né, que não é aceito. Por quem? Aquelas que a gente já sabe, os pais, a igreja, o chefe, muitas vezes. Fala, não, estou cansado, quero ir para casa. Cara, sinto muito, né? Fala, aguenta aí, né? Então, tem situações onde você não consegue, aquilo é proibido, você não tem a opção de, né? Ou seja, você não tem total liberdade, né? E aí, quem nos salva? Imagina uma situação assim difícil. Quem nos salva? O id quer levar você a satisfazer aquilo imediatamente. Quem é que vai te salvar? E aquilo é impossível, não pode, por alguma razão é proibido, tal. Bom, vou colocar para vocês que aí Freud fala do ego. Esse é o ego. É algo que emerge do inconsciente, né? Vamos dizer que é um outro eu, uma outra parte, que é inteligente, que usa a razão. Aquela hora que você pensa, fala, não, eu vou ficar porque vale a pena. Vou aguentar isso aqui porque vale a pena. Vou estudar mais um pouco porque a prova é amanhã. Eu acho que vale a pena. Então, não é agradável muitas vezes, mas é a razão, a inteligência, né, que começa a ser levada em conta e é o ego que está relacionado com isso. Está conectado à realidade objetiva, você vê, eu não posso fazer tal coisa. Né? Por aqui não vai dar certo. Né? Então, eu estou querendo pular ali, mas esse aqui é muito alto, eu posso me arrebentar. Então, é criativo, é dinâmico. Muitas vezes, você, através do ego, você consegue direcionar os impulsos inconscientes, né? Por exemplo, o artista, né? Mas não precisa ser o artista. Pode ser um funcionário de uma empresa lá que teve uma sacada genial, teve uma ideia, pô, isso aqui... Eu lembro de um rapaz que trabalhou comigo, até no meu pós-doc, esse cara estava fazendo pós-graduação também, e ali a gente tinha uma tarefa para cumprir no fim de semana, que era um negócio chato, sábado muito cedo e tal. E o cara bolou todo um sistema automatizado ali, ele teve foi uma sacada muito legal, assim, porque a necessidade, como diz um amigo meu, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão, pula porque precisa, né? Então o cara falou, não, peraí, eu não quero acordar às 6 horas da manhã para resolver isso. Então ele criou um sistema automático para poder, né, superar aquilo. Então ele conseguiu conciliar de alguma forma, né, equilibrou aquele impulso, vamos dizer, preguiça, né, com a razão. Né? Não, então vou pensar aqui como é que eu posso fazer e tal. O ego está por trás disso. Né? O ego também avalia as normas sociais, está conectado, sabe como é que são as coisas no mundo, né? Tem conexão, e atua para prevenir conflitos e ansiedades. Então não vai por aí, porque isso aqui vai dar bobagem, não vai dar certo. Né? Tem um aspecto social importante, porque o ego ele busca impedir a marginalização do indivíduo pela sociedade. Quer dizer, você vai evitar situações de alta exposição, aquilo é muito arriscado para a tua imagem, não vai ser legal. O ego está relacionado com isso. Tá? A gente tem essas partes. Vou insistir na questão do problema, né? A gente sempre tem que problematizar, que é para poder entender de onde pode vir solução, né? Problema, os bloqueios e controles sociais às necessidades vitais são muito fortes na sociedade atual, né? São incansáveis, sistemáticos, tem coisas que você não consegue resolver. Às vezes você está diante de uma situação que não te deixam nem tentar uma alternativa. Assim, não, mas e se eu fizer tal coisa? Às vezes você não tem essa opção. Então, a questão dos bloqueios e controles. E aí, imagina que isso está radicalizado, que você está muito difícil você achar um caminho criativo, tal. E agora? E aí? Quer dizer, o impulso pede uma coisa, o ego, né, tenta montar uma situação, racionalizar, às vezes é insuficiente isso, não dá uma solução. E agora? Vou falar então do superego.
O superego, tudo isso está dentro da gente, né? Nós somos a soma de... Então, o superego é o eu ideal. É um sistema poderoso de inibição dos instintos. Aí é para coetar. Ou seja, é uma espécie de censura interna. Só que, sabe quando você fala assim, não vou fazer isso porque é muito ruim e tal. Mas é uma censura que também é externa, porque, veja bem, da onde que surgiu isso? Você não nasceu se censurando, né? Você nasceu, você tinha aquela parte límbica, a parte do id, né? Mas aí você já está entendendo não só o entorno, não só o meio ambiente, você está entendendo as regras, você já sabe das normas, dos valores sociais, porque desde o começo da sua vida começa a te dizer isso, você começa a entender que não pode, né? Então, o ego é o eu ideal, que é essa conexão com tudo que a gente aprende, né? E que gera essa censura interna. É como se você estivesse interiorizando a sociedade, né? Essas normas sociais, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Como é que isso se estabelece? De novo, lar, quer dizer, a casa da pessoa, né? Família, escola, igreja, muitas vezes, né? Justiça, as leis, né? Tudo isso são instituições que geram, né, e mandam para a gente um conjunto de normas, regras. E como que elas estabelecem isso fortemente na gente? Uma com prêmios, né? Ah, se você estudar direitinho, eu te dou um chocolate. Então, tem essas coisas, né? E mais forte ainda, castigos, né? Tem o reforço positivo, né? Mas tem os castigos também. Você pode ganhar um prêmio, tá? Mas tem os castigos. Então você pode ser punido às vezes. Sim. Aí vamos lá. Alguns desequilíbrios possíveis, né? O que pode acontecer? Você pode ter, muitas pessoas têm predomínio, vamos dizer assim, a mesma pessoa pode ter mais de um tipo de situação de desequilíbrio. Não é que ninguém é perfeito ou ninguém é totalmente errado o tempo todo, não é isso. Mas cada situação faz emergir em nós, né? A gente lidando com um determinado problema, a gente pode adotar uma postura que nem sempre é a mais equilibrada. E quando acontece um desequilíbrio, uma das coisas que pode acontecer é o predomínio do inconsciente. Ou seja, é aquela parte mais límbica, mais instintiva, né? É o indivíduo que naquela situação se torna irracional. Fala bobagem, impulsivo, às vezes sai empurrando a pessoa, muitas vezes violento, né? Agressivo. Então você começa inclusive, eu estou pensando aqui, ó, tem jogadores de futebol, né? Que numa certa provocação, o cara provoca, as pessoas, às vezes o adversário sabe, aquele lá é pavio curto, aquele ali você que vai, provoca, daqui a pouco ele vira uma bordoada e toma um cartão vermelho. Aí fala, pô, mas o cara tá me provocando desde o início. Então, mas você se deixou levar pela agressividade, foi irracional, foi impulsivo, né? Isso é um perigo principalmente dependendo do que você, qual é a tua função, qual é o teu emprego, teu trabalho, com o que você trabalha, né? Olha o perigo de você ter uma pessoa com predomínio do inconsciente e por alguma questão profissional essa pessoa andar armada. Arriscado, né? Então, quando tem um predomínio... Imagina, professor, imagina Fala. um juiz que se deixa levar pela emoção. Juiz? Juiz de tribunal. Sei. Pode também acontecer. Teoricamente, o juiz não deveria, né? O juiz não poderia. Inclusive, tem alguns casos, né, que vocês devem saber disso, em que, mas tudo no mundo ideal, né, no papel, que o juiz, assim, ele deveria se declarar impedido, né? Quando o juiz ele está diante de uma situação, vamos supor que é um crime, e aquilo desperta fortes emoções nele, a ponto de, vamos dizer assim, dificultar a sua imparcialidade, ou às vezes impedir a sua imparcialidade, né?
Não tem como ele ser imparcial naquela situação. O correto seria o juiz abdicar e dizer, não, eu não posso, né? Eu não estou isento, eu não posso participar desse... Pela ética, teria que ser assim, né? Tem certas situações em que o cara tem que dizer, não, eu não posso porque eu estou envolvido, né? Isso aqui... É claro, o juiz não pode julgar o cara que assaltou a mãe dele, sei lá. Não pode, porque ele vai ter uma reação emocional, né? Agora, eu acho que você está falando daquelas situações que podem acontecer, né? É muito emocional essa questão de um tribunal. E às vezes o juiz está equilibrado, ele não conhece nenhuma das partes, está tudo tranquilo, honesto, né? Mas ao ver sei lá, um vídeo de uma situação ali, ele pode entrar em comoção, coisa assim, né? Esse é um problema, né? Porque o juiz não poderia deixar prevalecer a inconsciência, então tem que se dominar ali. E vale isso em outras profissões também, né? Quer dizer, o repórter, às vezes, ele vai fazer uma entrevista com uma pessoa e o cara tá falando um monte de absurdos que você acha horrível, né? Falando coisas horripilantes, ofendendo gente e tal. E o repórter ali tem a tendência, às vezes, de querer xingar a mãe do cara. Não, peraí, né? Ou então interrompe a entrevista. Mas tem que manter a cabeça no lugar, tem toda aquela coisa da função, mas está transmitindo ao vivo, né? Sim, tem diversas situações onde a gente tem que lidar com isso, né? Então, é particularmente complicado em determinadas profissões, né? Beleza. No nosso caso aqui, vamos pensar numa empresa, numa indústria, numa firma, que você está trabalhando, desenvolvendo um projeto, e às vezes o chefe dá aquela estourada, né? Às vezes traz alguma tensão de casa, a gente nem sabe o que é, desconta e fala um monte, né? Predominou o inconsciente. E se essa pessoa é superior a você numa hierarquia ali profissional, você vai ter que ter paciência, cara. O que eu vou falar? Você não pode responder no mesmo tom. Não é fácil, né? Mas é a situação muitas vezes, né? Essa questão do predomínio do inconsciente, às vezes, ela é favorecida por relações de poder, né? De fato, alguém que está numa relação, numa posição mais alta, de mais poder, tende vamos dizer, se limitar menos, né? Às vezes o cara acha que pode, né? É bem complicado, né? Bom, então esse é um problema. Então vamos lá, indivíduo irracional, impulsivo, né? Agressivo, muitas vezes. E tem uma outra situação que é muito comum, né? A gente fala mais do inconsciente, mas tem outra que é a da censura interna. Também é um desequilíbrio, né? Quando isso começa a ser muito forte, quando a pessoa começa a se autocensurar de maneira exagerada, né? E aí aquele cara, por exemplo, que está com uma super dúvida, querendo falar, ou então às vezes com uma vontade, me fala, nossa, eu queria discordar do professor, eu acho que não é por aí, tá? Ele quer falar, tem conteúdo, tem coisas para falar, mas por alguma razão ele fica se censurando, ele é muito forte aqui, não, mas eu não posso interromper, começa muita coisa, inseguro, né? Isso aí é um desequilíbrio também, né? Porque o cara acaba se auto-bloqueando, né? E isso gera sofrimento, gera angústia também, né? Essa pessoa também que muitas vezes se coíbe, decide não falar, não se posicionar, muitas vezes ela acaba agindo assim, ela acaba sendo mais maleável no sentido de manipulável socialmente. Chega um outro cara com a personalidade muito forte e às vezes pressiona, aquele cara não quer ficar indisposto com aquele, não quer pegar mal, não vou reclamar, e aí você se submete, isso aí não é legal, né? Você fica mais manipulável socialmente, se você, né, tiver essa... Veja, são coisas opostas, né? Mas as duas são problemáticas. A pessoa que é manipulável socialmente, que é a pessoa que tem essa censura interna muito elaborada,
ela vai muito exacerbada, ela tende a ver tudo na forma de bem contra o mal, sabe? O bem contra o mal, não, se eu fizer isso eu sou do mal, eu não posso, tá? Começa a se julgar muito, né? Quando a gente sabe que na vida muitas situações não são assim, 0 ou 1, né? Isso eu sempre falo, a coisa é muito mais complexa na maioria das vezes. Então o cara às vezes se tortura, nossa, hoje eu não fiz a lição de casa, nossa, eu sou uma desgraça para a humanidade. Calma, meu, calma, né? Sabe aquele exagero da censura interna? Então é um problema também, né? Vamos lá, e qual que é o ideal então? Vai para um lado é ruim, vai para o outro lado está desequilibrado. O ideal é você desenvolver um equilíbrio entre os 3 sistemas, id, ego e superego. Ou seja, você está conectado com o exterior, ambientalmente, culturalmente, você sabe o que esperam de você, mas você também tem instintos a satisfazer. E administrar isso eu acho que é a maior tarefa nossa de toda a vida. A gente passa a vida inteira ali, né? É um equilíbrio que a gente fala na física, um equilíbrio instável, né? Tem hora que escorrega um pouco mais para cá, você corrige. Aí hora escorrega para o outro lado, corrige. E isso, gente, é todo mundo, né? Quer dizer, levante a mão aqui quem nunca passou uma situação de predomínio do inconsciente. Nós tivemos uma recente que eu nem assisti o vídeo, mas todo mundo falou tanto do negócio do BBB, né? O predomínio, a pessoa esculachou e tal. É porque não pensou, né? Predominou o inconsciente, teve agressividade ali, deixou correr e tal. E tem o outro lado que é a censura interna, a censura não reagiu também, acabou, deixa para lá, também desisto, não quero mais, tal. Difícil, né? Então a vida inteira a gente lida com isso. E todos nós já passamos por isso, eu acho, né? Eu me lembro de situações em que eu me censurei demais, que acho que eu devia ter falado, não podia ter deixado passar, né? E tem várias que eu lembro também que esquentei muito, nossa, o cara me provocou, eu caí na provocação, sabe? Assim, atire a primeira pedra quem nunca passou por isso, né? Por isso que é bom conversar, a gente lembrar, pensar, opa, então isso acontece mesmo, todo mundo tem as duas possibilidades e a gente tem que tentar equilibrar. Ninguém está falando que é fácil, né? Agora, se vocês estão comigo até aqui, e vocês parece que estão, eu vou pensar assim, eu imaginei que quando chegasse aqui nesse ponto, vocês iam falar assim, pô, professor, mas que sacanagem, né? Você corre para um lado, o bicho pega, ficou, o bicho come. E aí, como é que a gente faz? Dá uma solução aí, né, para a gente viver entre o id, o ego, o superego. Eu vou passar para vocês uma visão, eu li isso hoje, está fresco em mim, assim, eu também estava com essa angústia. Falei, peraí, mas como é que faz? Então, eu vou passar para vocês algumas palavras, algumas ideias do Alfred Adler, que foi, vamos dizer assim, vinculado ao Freud, né? E que desenvolveu algumas ideias. Então, vamos lá. O que ele coloca? Ele é mais otimista. O que ele coloca é que o maior determinante da trajetória do indivíduo é a sua própria consciência. Então, você tem os impulsos internos, você tem a natureza, o ambiente externo que faz pressão sobre você, e você tem as normas e tradições. Mas, no fundo mesmo, quem é mais forte, quem manda, é a tua consciência. Você tem que estar... Porque o pessoal fala, né? Eu fiz isso, mas eu estou bem com a minha consciência, consigo dormir em paz, né? Então, ele coloca isso. Segundo, essa aqui é curiosa, porque a gente acha que é negativo, né? O ser humano, a tendência, muitas vezes, nossa, é a gente desenvolver, apresentar um sentimento de inferioridade. Sério, é comum. Diante do universo. Sabe aquela coisa de você olhar, quem sou eu diante das estrelas? Eu sou um pontinho no nada, né? A Terra já é um nada, né? Dentro do sistema solar, que é um nada dentro de uma galáxia. Então, se a gente começa a viajar e meditar, pensar nisso, filosofar, é comum
a gente sentir aquela inferioridade, né? Puxa, nós não somos nada diante do mundo, tal, diante do universo. Mas, se você desenvolve essa consciência disso, isso não deve paralisar você. A maioria dos casos, o cara que tem a consciência que é firme, né? Eu tenho um propósito, né? O fato de você se sentir pequeno não vai te paralisar. Ao contrário, gente, eu estou falando para vocês, mas eu estou pensando amanhã ou depois no dia a dia de vocês, até profissional, sabe? Você fala, nossa, eu sou aqui uma peça nessa engrenagem, calma aí. Mas o mesmo que você tenha essa consciência, que isso te impulsione para a evolução, né? Vou dar exemplos de frases, pensamentos que, assim, são coisas positivas, eu entendo que sejam positivas. Depois vocês comentem o que vocês acham. Ó, pensa assim, o cara está ali, né? Ah, mas eu sou uma coisa pequena, o que eu sou aqui? Eu estou nesse mundo para aprender. Eu uso isso, né? Diante de situações muito complicadas, falo, nossa, mas quem sou eu? Tem gente muito maior que eu decidindo isso. Eu falo assim, eu estou nesse mundo para aprender. Eu vou aprender com essas situações. Eu vou ouvir esses caras, vamos ver. Eu tô aberto, estou disposto. Sou pequeno, mas estou aqui estudando, né? Amanhã ou depois, que é a situação nossa, a situação de vocês também. Vocês estão estudando. Amanhã ou depois vocês vão, sei lá, tá numa gerência, numa situação diferente, né? Vocês vão estar recebendo um estagiário. Hoje vocês vão ser estagiários. Amanhã ou depois vocês vão receber um estagiário, né? Estou nesse mundo para aprender. Eu acho que é uma postura legal, sabe? Que é saudável para a gente. Mas bem, né? Tá. Outras coisas. Esse é um trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer. Sabe aquela sensação? Aí é o momento em que você traz a noção da coletividade, né? Quer dizer, eu sou pequenininho aqui, mas eu tenho um papel. É aquela história. A gente fala, a expressão que a gente usa é trabalho de formiguinha, porque a gente tem a noção de que formiga trabalha muito. Mas também entra na questão das abelhas, lembra que a gente falou semana passada? Então, tem a especialidade, tem a função, alguém tem que fazer isso. Então, existe uma nobreza nisso, existe uma missão, um sentido em você fazer isso, que é pequeno e tal, mas você vai dar uma força, né? Então, isso eu acho que é legal. Muito bem. A defesa, agora vamos lá. O cara que tem plena consciência e que tem essa, vamos dizer, essa disponibilidade, essa humildade também para aprender, isso não significa aceitar qualquer coisa. Não pode, tá? Então, se você tem consciência, você sabe que a defesa da integridade, da ética, muitas vezes requer doses de uma agressividade consciente. Estou colocando mesmo. Tipo, isso eu não faço. Eu não posso fazer isso, não vou admitir isso. Aqui não vai rolar. Estava vendo ontem isso, uma situação. Uma enfermeira, e daí chega um seriado, né? E aí chega um cara com uma pressão para, assina tal coisa, um laudo falso, uma coisa assim. O cara fala, não, isso eu não faço, né? Então você tem a sua consciência desenvolvida, você acredita, não é porque, não é o que Kant falava, imperativo categórico, né? Não é a questão só de alguém disse para você que não deve fazer isso. É sua convicção, você realmente, não, eu não vou fazer. Porque como é que faz? Eu não acredito nisso, eu acho errado, né? Você desenvolver isso e ter essa firmeza, né? Então você tem a humildade, mas também sabe se posicionar. E, assim, lutar pela liberdade. A liberdade vamos dizer, uma meta, é um objetivo, é um desejo, né? Usar a consciência, né? Consequentemente, você está usando a inteligência. E aí esse cara, o Adler, fala assim, além disso, é interessante que você tenha essa capacidade de amar plenamente, amar, de se entregar mesmo, né? Então eu estou devotado a isso, realmente vou que vou, né? Muito bem. E para meio que encerrando a nossa conversa aqui, e eu até vou dizer que o cara que desenvolve tudo isso, que tem a consciência, tem a inteligência, que consegue amar plenamente, se posiciona, dá as ideias, esse é o super-homem que o Nietzsche
Fomenta. Esse é o super-homem, esse é o cara tem essa independência, né? Tem a sabedoria e, ao mesmo tempo, aquela força, né? A força interior. E tal. Então, esse é o super-homem. Super-homem não é o cara que sai voando, você entende? Aquilo é uma representação, mas Nietzsche fala de um outro aspecto, né? Muito bem. E aí, para terminar, uma frase de uma pessoa muito querida para mim, que me ensinou, né? Ele falava sempre assim para mim: é preciso resistir bravamente, mantendo o espírito aventureiro. O cara que falava isso, o Jorge Mascarenhas Roxo, meu avô, né? E foi uma pessoa muito importante para mim. Então, eu aprendi isso, né? Ele falava isso. A situação está difícil, é preciso resistir bravamente, mas mantenha o espírito aventureiro, né? Significa que você tem direito a, né, a ter a sua criatividade, tem direito a se manifestar, né? Não é só cumprir ordem e acabou, né? Certo? Pô, mas eu falei pra caramba e eu queria ouvir vocês estão aí ainda? E aí? É possível esse Aqui, equilíbrio? professor. Id, ego e superego? No dia a dia nosso, né? Comentem, quero ouvir vocês. Equilíbrio tem que existir. O equilíbrio é uma meta, né? Mas todo mundo às vezes, né? Rola Eu momentos que acho você que pode existir, mas dependendo da situação, se torna difícil, né? é muito difícil, nossa, de fato, né? Porque a gente é submetido a muitas tensões, né? Tá processando ainda, né, Felipe? Pois é, muita coisa. Eu vou mandar essa nota de aula, esse material, eu vou colocar para vocês ainda hoje lá, tá? Eu estava esperando porque eu gosto de dar aula com o texto em andamento, sabe, processando, porque eu estou aqui disposto para aprender de verdade, né? A gente precisa do lado aventureiro para poder conhecer os lados bons e ruins da vida, para poder ter uma opinião sobre isso. Então, Rony, o que você está falando está relacionado com liberdade. É de fato a liberdade de, né? Eu vou tentar por aqui. Pode ser que não dê certo, né? Eu acho que é um pouco isso que o Jorge falava lá. O lado aventureiro, né? Espírito aventureiro, é isso. Vai, vê, tenta, né? Vê se dá certo. Eu lembro quando meu avô morreu, ele falava muito isso. Aí quando ele morreu, no velório, ele falava assim, algumas pessoas vieram falar comigo, né? Eu era muito ligado a ele. E falava assim, ó, seu avô teve altos e baixos, né? Mas é um cara que viveu intensamente. Realmente ele fez as coisas, ele tentou, ele foi, né? E eu achei tão bonito ouvir isso. É melhor se arrepender de ter ido do que se arrepender de não ir. É por aí, né? Você tenta, né? Eu acho que é bem por aí. E assim, o máximo, como diz muita gente tem um ditado que as pessoas falam assim, uma frase que é quase um ditado, que é assim: o não a gente já tem, não é? Vamos tentar o sim. Então, às vezes você quer dar uma ideia nova, não é garantido que o teu chefe vai aceitar, não é garantido que vai ser bem visto. Pô, mas e aí? Só por causa disso você não vai se arriscar? Às vezes aquilo vai revolucionar, pode ser uma coisa ótima, né? Então eu tô com o Rony, eu concordo também, é melhor se arrepender de ter ido. Né? Vai e fala, não tem problema, tá? E eu acho que aqui também, eu queria ouvir vocês, eu acho que vocês têm que estar sempre, assim, livres, sintam-se livres, né? Para falar. Aqui tem o pessoal que é mais tímido mesmo, escreve. Mas a gente vai aos poucos, né? Desenvolvendo a consciência. Tá bom? Acho que eu falei muito, gente. Eu estou pensando em terminar o nosso papo de hoje e a gente retoma semana que vem. Meu microfone começou a falhar hoje. Desculpa, não, beleza, Felipe, mas aqui a gente fala aqui até para os sinais, se for o caso. Tranquilo, tá? É por escrito. Também, às vezes, tem
tem situações, às vezes você está ouvindo essa conversa toda e está elaborando aquilo. Depois você vai olhar, amanhã você entra no ambiente virtual, você vai ver o texto, que é diferente, né? Você vai ler, você sozinho, e de repente deu uma ideia ali. Pode escrever, tranquilo, tá?